santidade de vida. Que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Faz bem, meu irmão, minha irmã. Hoje é terça-feira, 18 de novembro. Na nossa comunidade paroquial, em Dois Irmãos, é o dia do texto das mulheres, às 19 horas. Também o dia da catequese dos adolescentes, às 17h30, e dos adultos, às 19 horas. Espero que este dia seja o dia da sua conversão verdadeira. O evangelho que eu quero ouvir partilhar com você hoje é de São Lucas, capítulo 19, os versículos do 1 ao 10, que diz: Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mais uma vez, meu irmão, minha irmã, temos a grata satisfação de colocarmos o nosso agir e o nosso dia, todo o nosso dia, à luz da palavra de Deus. Se ontem nós vimos a atitude de um cego que esperava um milagre, alguém que era necessitado, hoje nós vemos também o desejo, a atitude e a resposta, como ontem, mas agora de alguém que, como o Evangelho vai dizer, é abastardo. Não precisa de coisas externas a não ser daquilo que todos nós necessitamos, de algo interior, da conversão verdadeira. Afinal de contas, por mais bens que tenhamos, todos nós precisamos ainda de algo que todos os dias precisa ser conquistado por cada um de nós, que é a conversão. E diante desta necessidade também, como o Evangelho de ontem, nós vamos ter alguém que quer, que se esforça, que tem atitudes, que vai ao encontro. E aqueles que de longe ficam apenas a criticar. Certamente você já passou por essa experiência de escutar críticas que te jogam para baixo, que te diminuem. Críticas que às vezes te ferem profundamente. Nós vemos no Evangelho de hoje, de ontem, alguém ou algumas pessoas que queriam calá-lo, aquele cego. Hoje, que querem desmerecer Zaqueu por ser um pecador. E poderíamos até dizer um pecador público. Mas Zaqueu tem o desejo de quê? De ver Jesus. Ele vai ao encontro do Senhor. Ele tem uma atitude. Além de ir ao encontro do Senhor, ele assume algo que poderia ser um risco para a si mesmo, no sentido da forma como as pessoas iriam avaliá-lo. Por ser tão baixo e, portanto, iria ser impedido de ver Jesus, ele sobe numa árvore. O seu desejo, que é ver Jesus, o motiva a ir ao encontro. Buscar, tem uma atitude, portanto, mas mais ainda, romper a sua limitação, que é ser baixo. Ele sobe numa árvore. Imagine você, uma pessoa importante numa cidade, e todos te veem, já um homem adulto, subindo numa árvore. O que é que vão dizer, como você vai ser avaliado? Zaqueu, que colocava em primeiro lugar o seu desejo, que é naquele instante, era ver Jesus, não se deixa limitar por o que os outros podem dizer. Na nossa vida, na sua vida, na minha vida, quantas vezes nós deixamos de fazer algo que ia ser bom para nós e para os outros, mas não fazemos devido
as críticas que podem surgir das outras pessoas. E, infelizmente, meu irmão, minha irmã, as críticas sempre vão aparecer. Mesmo os santos e santas passaram, e o de hoje, passam por esta situação. Mesmo quando não há o que criticar, vão inventar. E só aqueles que, de fato, têm a capacidade de sentir com o coração de Deus, de ver com o olhar de Deus, vão sempre ver e perceber, sentir a verdade em todas as situações da nossa vida. Hoje, nós vivemos numa sociedade em que as pessoas já não têm mais capacidade de discernir o que é verdade. Quantas pessoas você conhece? Você sabe da idoneidade da pessoa, mas qualquer barulho que acontece, que mancham pelo barulho a reputação, você também crê, sem dizer, não, esta pessoa eu conheço. Não, jamais faria isso. Nós, na maioria das vezes, não temos essa atitude de defesa. Zaqueu, aquele que é criticado por subir numa árvore, Jesus olha, não com um olhar de crítica, mas de acolhida. Vem, eu vou ficar na sua casa. Pelo esforço, pela dedicação, pelo empenho, Jesus dá a retribuição. Está na casa de Zaqueu. Se ele estiver na nossa casa, também nós estamos sendo recompensados pelas nossas atitudes. E a presença de Jesus vai nos converter como converteu a Zaqueu. O que é que ele vai mostrar a sua conversão? Escute bem. Vai ajudar os pobres e vai devolver 4 vezes mais se ele tiver defraudado, tiver roubado de alguém. É uma conversão verdadeira. O que demonstra que nós acolhemos o Senhor, escute bem. O que demonstra que nós acolhemos o Senhor é a nossa conversão diária. É a nossa capacidade de ajudar os necessitados. E graças a Deus, há tantas pessoas que se deixam tocar pelo Senhor. E mais ainda, de corrigir os seus erros. Por isso, supliquemos ao Senhor para que nós, reconhecendo a presença de Deus na nossa vida, hoje a salvação entrou nesta casa. Que a salvação entre no nosso coração, para que desta forma nós reconheçamos e reparemos os nossos erros e que cultivemos a caridade com os mais necessitados, não para benefício pessoal, mas para glorificar a Deus que tudo nos dá. E desta forma nós sejamos de verdade convertidos ao Senhor. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mas o Senhor virá, e Ele não tardará, que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, e Ele logo virá.